Primeiro ano, olha quem voltou, professora Alessandra. E vamos lá para uma aula de história. E hoje em história nós vamos começar aí já lendo o texto. E vamos conhecer aí algumas mudanças que teve no decorrer da nossa história, tá bom? Vamos lá? Todo mundo abrindo o livro na página, deixa eu ver o número da página aqui para vocês. 146, tá bom? Todo mundo abre aí o caderno e vamos ler junto com a Pro. Abrir o livro, né, Pro? Leia os textos a seguir com a ajuda da professora. Com a minha ajuda. Vamos ler junto? Vamos lá te aumentar para ficar melhor aí, para eu ler bem. Antigamente, na época dos nossos pais e avós, as atividades escolares, como prova, exercício e até desenhos para colorir e contornar, eram feitos em uma máquina chamada mimeógrafo. Pergunta aí em casa se eles lembram dessa máquina. Essa máquina, eu lembro que o professor carregava, era pesada, tinha que levar a folha e ficava lá girando e fazia a cópia do que tinha que dar atividade. Hoje em dia não, a gente usa até impressora, tem uma aqui do meu lado que eu uso, e na escola também tem impressora, mas antes esse era um mimeógrafo, e ficava um cheiro de álcool na sala, na nossa mão, quando pegava as folhas, tinha que esperar secar a folha, pegava a folha assim, ó, esperava secar para poder usar. Pergunta em casa se eles lembram do mimeógrafo. Assim que o professor terminava de rodar papel por papel nessa máquina, e entregava para os alunos. O papel geralmente costumava estar úmido. Olha lá o que a Pro falou. Acontecia de sujar a mão de tinta azul ou preta, além de ter um forte cheiro de álcool, o que não era saudável. Na secretaria da escola, tinha sempre uma fila de professores esperando a sua vez para usar o mimeógrafo. Ficava lá esperando, é minha vez! Levava até para a sala, porque não podia perder a vez de usar o mimeógrafo. Agora nós vamos lá grifar no primeiro texto, com a ajuda, como os alunos de antigamente costumavam receber as atividades. Então, como que recebia as atividades? A Pro falou. Ó, assim que o professor terminava de rodar papel por papel nessa máquina, entregava para os alunos, o papel geralmente costumava estar úmido e acontecia de sujar a mão de tinta azul ou preta, além do cheiro forte de álcool. Então, vamos lá. Grife no texto. Grifar, gente, é passar um risco embaixo, tá? Olha só. Passar um risco embaixo. Vou pegar alguma coisa escrita. Deixa eu escrever aqui na folha e mostrar para vocês como que é, tá? Olha só, nessa folha eu escrevi meu nome. E agora eu vou grifar. Eu vou passar um risco embaixo. Tá bom? Então, agora vocês vão passar um risco embaixo, ali no texto, como os alunos recebiam as atividades, tá bom? Texto 2. Foi com o objetivo de resgatar as brincadeiras de infância que a professora da cidade de Londrina, no Paraná, decidiu colocar em prática um projeto com os seus alunos do segundo ano do ensino fundamental. Foi uma forma de chamar a atenção deles para as brincadeiras que vão além do videogame e dos jogos de computadores, que são as que predominam, que são as que predominam atualmente, né? Que os computadores, os jogos aí. Uma das brincadeiras mais concorridas era da bolha de sabão gigante. São brincadeiras simples, mas que eles adoraram. Outro aspecto interessante é que as brincadeiras têm regras, eles precisam respeitar a ordem da fila e os conflitos diminuem. Acrescento. Então, olha só. As brincadeiras de antigamente são as mesmas de hoje em dia? Então, olha só, meus amores. Aqui não dá para conversar em sala, eu vou conversar aqui. A professora, inclusive, mandou para vocês curiosidade, imagens sobre o Ivan Cruz, que tinham brincadeira de rua, lembra? Exatamente, eu brinquei muito daquelas brincadeiras. Acredito que em casa, papai e mamãe também, e alguns de vocês, de algumas brincadeiras daquela, né? Só que hoje, tem uns que só querem videogame, só querem computador. Teve um amigo meu aí, que falou que o brinquedo dele que ele gostava mais, era videogame. Ele desenhou um videogame, não fez brincadeira de rua. Então, olha só, brincadeira de rua é muito legal.
E aí tá um pouco perdido com essa tecnologia, né? Nós só queremos ficar no computador e nos joguinhos, não é verdade? Então vamos lá continuar no livro. Eu aumentei só para a gente fazer essa discussão. Vamos conhecer um hábito antigo. Ó, vamos conhecer um hábito antigo ou uma boa história de família. Converse aí em casa com seus familiares e escreva um hábito ou costume típico da sua família. Pode ser um prato, uma música, alguma coisa muito legal da sua família, tá bom? Esse, cada um vai fazer o seu. Antigamente, muitas famílias brasileiras dos centros urbanos moravam em ruas de terra e as crianças brincavam na rua, porque poucos carros passavam por ali. Hoje tem muito, né? Era tranquilo, as crianças se conheciam da escola e da vizinhança. A regra era não se distanciar do bairro. E a norma era não brigar e respeitar os colegas. Os vizinhos eram considerados como membros da família. Eram considerados como membros da família também. Emprestavam açúcar e até ficavam com a chave da casa ao lado, enquanto os moradores viajavam de férias. A comunidade era muito próxima. Antes era assim que funcionava, né? Agora vocês vão perguntar a alguns dos familiares de vocês quais eram as normas e regras, as brincadeiras quando eles brincavam, quando eles eram criança. E escreva aí uma delas no espaço abaixo, tá bom? E como que é a convivência com os vizinhos? Vê aí, pergunta também, escreve aí. De acordo com o texto, antigamente, quem também era considerado da família? Aí vocês vão por aqui. Quem também era considerado da família? Põe pause aí que eu já vou falar a resposta, porque esse daqui dá para eu falar, os outros é pessoal, né? Põe pause aí. Muito bem, os vizinhos. Vi com V, vi, vi. Muito bem, vi, zi. O Z e o I, vizinhos, N-H-O. Aí ficou vizinho, mas nós queremos pôr vizinhos. Põe o S no final, tá bom? Muito bem. Escreva uma regra que você aprendeu com a sua família. Qual regra que vocês aprenderam em família? Lá na sua casa, qual regra vocês têm? Uma regra de boa convivência, que nem a regra respeitar papai, mamãe. Escreve aí uma regra, tá? As normas e regras que a sua família aprendeu quando tinha sua idade são as mesmas que você aprendeu agora? Converse aí com os seus familiares, escreve, depois vamos discutir, depois vai ver no caderno, tá bom? Aprendendo com a família. Nem todas as crianças aprendem com os seus familiares as mesmas regras de convivências. Elas aprendem a realizar diferentes atividades, conforme o modo de vida das pessoas com quem elas convivem. Que nem na escola a gente convive com pessoas diferentes que não é da nossa família, né? Leia o texto abaixo com a ajuda da professora e conheça que as crianças indígenas Yanomami aprendem. Olha, vamos ver que os indígenas Yanomami aprendem? Nós, crianças Yanomami, aprendemos tarefas do dia a dia com a mamãe, como traçar cesto e pintar o corpo. Com o pai, aprendemos a subir em árvores, a cuidar da criação de animais e pescar. Aprendemos também muitas histórias, ouvindo os mais velhos. Então, viu que cada membro da família aí passa uma informação para a criança, né? Agora vocês vão pegar o lápis azul. Todo mundo pega o lápis azul. Aí, as atividades que essas crianças indígenas aprendem com seus familiares. Vocês vão grifar o que elas aprendem com os familiares. Vamos lá que a Pro já mostra. Põe pausa e faça aí, que a Pro já mostra também, tá? Bom, vamos lá. Nós aprendemos. Aí vocês vão passar a risca aqui, ó. Tarefas do dia a dia. Aí vocês vão aqui, ó. Traçar cesto. Pintar o corpo. Mais o que eles aprendem? Aqui, ó. Subir em árvores. A cuidar da criação de animais. E pescar. E aprendem também muitas histórias. Tá bom? Acertaram, né?
Agora vocês vão fazer um desenho muito bonito, muito legal, de uma dessas atividades que também você gostaria de aprender. Alguma coisa que vocês gostam, que vocês queriam aprender e que eles fazem, tá bom? Faz aí nesse espaço. Você viu que as crianças do grupo indígena Yanomami aprendem desde pequenas a respeitar e a cuidar dos seus familiares idosos, né? Na cultura chinesa e japonesa, os idosos também são considerados as pessoas mais sábias da sociedade por terem muita experiência para compartilhar. Os jovens têm o hábito de pedir conselhos aos idosos antes de tomar uma decisão importante, por exemplo. Barulho de helicóptero parou, mas o helicóptero não quer ir embora. Então vamos continuar nossa aula. Então aqui tá falando o quê? Que a cultura chinesa, a japonesa, eles valorizam muito os idosos, porque eles já conhecem muito, já viveram muitas coisas, e eles passam informação muito importante para os jovens, né? Agora vamos ver aqui. No texto anterior, vamos fazer o que pede. Vamos circular o trecho que mostra como os japoneses e chineses idosos são tratados pelos seus familiares. Vamos lá? Olha só. Circule. Então, vocês vão circular aqui a parte que fala como que é tratado. Os idosos também são considerados as pessoas mais sábias da sociedade por terem muita experiência para compartilhar. Então, vamos ali achar e circular. Já circulou? Então, a prova vai mostrar, tá? Aqui, ó. Os idosos também são consideradas as pessoas mais sábias da sociedade, por terem muita experiência para compartilhar. Vocês vão aqui essa parte, tá bom? Agora vamos ler o próximo. Sublinhe, passa o risco agora. Um hábito dos jovens com os idosos. Vamos lá, vai voltar aqui para passar um risco dos hábitos que os jovens fazem com os idosos. Põe em pausa e faça. Já fez? Olha onde vocês vão passar o risco. Vamos lá. Os jovens têm o hábito de pedir conselhos aos idosos antes de tomar uma decisão importante. Tá bom? Tranquilo, não foi? Escreva escreva como a criança da ilustração a seguir está ajudando o idoso. Como que ele está ajudando? O que ele está fazendo para ajudar o idoso? Pensa aí e escreve. Já escreveu? Ele está cedendo o lugar. O menino está oferecendo o lugar dele para o idoso sentar. Porque ele sabe que a perna dele, que ele é novo, né? Tá melhor do que a do idoso. Então, ele tá dando lugar ali para o idoso, tá bom? A Pro vai ler essa regra de convivência. E depois nós vamos fazer mais uma atividade e acabou, tá? Regra de convivência. Todos nós temos deveres, que são os compromissos, as regras e os combinados que existem tanto no grupo familiar como entre as pessoas da comunidade. Também na escola, né? Lembra que a gente também faz, quando a professora começou a aula para vocês, ou até aqui virtual, né? Em todos os lugares a gente tem que ter aí uma regra, um dever para ajudar um ao outro. Então, a Pro sempre fala o quê? Respeitar os amiguinhos. Quando o amiguinho faz uma pergunta, não pode dar risada e nem ficar falando para ele poder escutar o que a Pro vai falar. Não é verdade? E a pergunta do amiguinho pode ser a mesma sua e vai sanar a dúvida dos dois. Então, é uma das regras de uma boa convivência na sala. E quando a Pro está explicando, eu vou ficar conversando para atrapalhar o amiguinho que está ali prestando atenção na Pro? Não. Então, tem várias regras que nós devemos fazer. Por exemplo, aqui eu moro em casa, mas se eu morasse num prédio e eu fico correndo e fazendo barulho com o meu pé, eu não vou atrapalhar o meu vizinho de baixo? Então, uma das regras é respeitar que eu não tenho que ficar fazendo barulho para atrapalhar os outros. E escutar som alto, que nem, quando a Pro tá gravando e algum carro passa aqui com som alto, eu fico muito nervosa, porque eu tô gravando, aí eu tenho que parar a gravação, porque a pessoa tem que se pôr um no lugar do outro, né? Um desses deveres é, por exemplo, em casa, guardar os objetos depois de usá-los. Pode brincar à vontade com os brinquedos, depois guarda, tá, meus amores? Aí nós vamos guardar onde eles estavam, onde nós retiramos, vai para um lugar certo, né? Nos lugares públicos devemos ter atitudes cidadãs, como jogar o lixo no lugar adequado. Você não vai jogar o lixo no lixo em qualquer lugar, não é verdade?
Temos também deveres como nossos vizinhos. Eles devem ser tratados com educação e respeito. Isso inclui não incomodar com barulhos, é o que a Cruz já falou. Cumprimentar quando os encontrar nos elevadores ou na rua e até mesmo ajudá-los quando possível. Vocês viram quanta oportunidade nós temos de exercer a cidadania? Você viu que é preciso respeitar os vizinhos. Os prédios, por exemplo, costumam ter regras para uma boa convivência entre as pessoas. Vamos ver alguma dessas regras? Evitar fazer barulho, não é permitido brincar no elevador, recolha a sujeira do chão. Você já deve. Como você deve se comportar para ser um bom vizinho? Agora, essa pergunta é pessoal, cada um faz o seu. O que você pode fazer para ser um bom vizinho? Escreve aí, tá bom? E aí, vocês querendo conhecer um pouquinho mais, vocês podem conectar e ler o livro O que Fazer. É o que fazer falando de convivência. E aí, nós paramos por aqui na página 152. Ai, tá legal, né? Foi tranquilo, poucas atividades aí para fazer. A maioria nós vamos conversar em casa e responder, tá bom? Beijos e até a próxima aula!